Meu nome é Vinícius da Silva, eu falo da cidade de Castelo, que fica localizado no interior do Espírito Santo. Eu sou um estudante do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa e na disciplina de estágio supervisionado 1, eu estou fazendo uma sequência de aulas cujo o tema é carta pessoal. Então, na primeira aula, inicialmente eu fiz aquela minha apresentação, né? Falei de onde que eu era, falei também a questão das 3 concepções de linguagem, que me ajudou e me ajuda muito ainda a ver a língua de uma forma um pouco melhor. Então eu falei da língua como expressão do pensamento, falei da concepção também da língua como meio de comunicação, na qual a língua ela é vista como um sistema fechado, e também falei sobre a língua como sendo uma forma de interação, que é a forma mais bem aceita e é a forma com que eu baseio as minhas aulas, né? Então, falei sobre essas 3 concepções de linguagem, falei também sobre a questão da estrutura da carta, né? Que ela possui ali em cima o local e a data de onde ela foi escrita. Logo após você escrever o local e a data, você escreve o destinatário, que você vai usar um vocativo. Então você pode escrever querido Vinícius, amado Vinícius, prezado Vinícius. Você tem que fazer um chamamento ali para poder estar colocando o vocativo, né? E depois disso, você já fez o chamamento, já colocou o local e a data, você vai lá e vai colocar o corpo do texto, onde você vai desenvolver a mensagem, e logo após desenvolver a mensagem, você vai estar fazendo, né, escrevendo a sua assinatura ali no final. Disse também que a estrutura da carta ela pode variar, ela pode ser modificada. Por quê? Em situações mais formais, como no caso de concurso público, ela é escrita de uma forma que se assemelha mais à norma culta. Então ela vai ser escrita com essa estrutura fixa. No entanto, em algumas outras situações, alguns outros contextos de uso da carta pessoal, ela pode sofrer algumas mudanças. Não que isso tire ela do gênero textual carta, mas é porque a carta ela vai estar se adequando, né? Vai estar se adequando à situação que ela vai estar ali de construção. Ela vai estar se adequando ao contexto em qual ela vai ser realizada, vai ser feita. E nessa primeira aula, para mim poder recapitular e a gente não perder o que já foi passado, eu também falei sobre a questão da subjetividade, que é algo que eu gosto muito, né? A pessoa ela expor para fora aquilo que ela pensa, aquela visão de mundo que ela tem. Falei muito na questão também do sentimento, né? Que a pessoa na carta ela coloca muito sentimento, é quase uma poesia, né? Se você for analisar, a grande maioria das cartas pessoais elas têm muita emoção, né? E falei também sobre a questão da pessoalidade, porque as cartas pessoais, o nome já diz, carta pessoal. Então não é algo impessoal, algo em que a pessoa fica neutra, passa uma mensagem, pronto. A pessoa na carta pessoal, ela passa a mensagem com ela ali inserida, ela dá uma opinião, ela se mostra aí dentro. A carta pessoal tem muitas palavras escritas na primeira pessoa, né? Tem o uso do eu, tem o uso do estava, que é um verbo também que está conjugado na primeira pessoa. E então faz uso da primeira pessoa na carta pessoal, a pessoa se coloca ali dentro. E também falei sobre a questão da informalidade, que também é um traço da carta pessoal, que geralmente é escrito dessa forma, né, com informalidade. A carta que eu analisei na última aula, vocês podem estar verificando que ela teve várias passagens nas quais não estavam de acordo com a norma culta. Isso não é errado, porque a carta se adequou, né? A escrita da carta se adequou ao contexto de uso dela. A pessoa queria expressar sentimento, então eu lembro, acho que eu falei até inclusive sobre que foi 6 O na palavra muito, né? Acho que é muita saudade. Eu fui lá e falei que a pessoa tinha escrevido com 6 Os.
e também bati na tecla que a pessoa estava escrevendo, que o autor, né, da carta estava escrevendo e colocando vários pontos de exclamação um na frente do outro, e que apesar dele começar a outra frase com letra maiúscula, não estava de acordo com a norma culta, porque vários pontos de interrogação eles não fazem parte, né, dessa linguagem padrão a qual as pessoas geralmente estão utilizando. Eu li a carta, né, obviamente, também para os alunos. Passei um vídeo no qual tem uma música do grupo Rosa de Saron, que é Cartas ao Remetente, uma música inspiradora que eu acredito que deve ter ajudado a você estar escrevendo, né, uma carta. E eu propus uma atividade na qual cada aluno estaria escrevendo uma carta para um colega, para esse colega estar recebendo essa carta nessa próxima aula. Então eu sugiro, né, que vocês estejam trocando essa carta inicialmente. Eu vou dar um tempo para vocês lerem essa carta, e depois que vocês lerem essa carta, aí eu vou começar a explicar alguns conceitos sobre a carta, e no final da aula eu vou propor que os alunos façam mais uma vez uma carta, né, corrigindo talvez algum erro, talvez alguma coisa que não ficou muito clara. E depois de vocês escreverem essa carta, vocês vão trocar elas, e depois de vocês trocar essa segunda vez as cartas, vocês vão ler em voz alta um para o outro. Então eu acho que essa dinâmica ela é muito benéfica e vai ajudar também as pessoas na questão da interatividade. Vão interagir uma pessoa com a outra, vão descobrir juntos o mundo um do outro, e vão aprender juntos também como é que se escreve uma carta pessoal. Apesar da carta pessoal hoje em dia ela está caindo muito em desuso por conta do e-mail, por causa das outras formas de comunicação, eu acho que a carta ela traz em si, como já tinha falado, uma subjetividade muito grande. E mesmo que você não use a carta tanto como antigamente se era usado, ela ajuda o aluno a escrever outros gêneros textuais, como é o caso do e-mail, como é o caso de você poder estar escrevendo um memorando, né? Como é o caso de você poder estar escrevendo uma mensagem. Se você trabalha no escritório, você escreve uma mensagem para o seu chefe ou para algum colega de trabalho. Se você é professor, você também pode estar escrevendo uma mensagem, e você vai lembrar, poxa, a mensagem ela é diferente da carta, mas a mensagem ela tem que ter quem escreveu, tem que ter a mensagem em si, né, informando, e tem que ter para quem que é. Então, de certa forma, ajuda a pessoa a pensar, não, vou escrever uma mensagem, só que eu tenho que saber, eu tenho que colocar quem eu sou, a mensagem, e para quem que é, senão eu não vou conseguir transmitir essa mensagem. E você, quando faz a carta, você vê isso, porque você tem um destinatário, que é para a pessoa que destina a carta. Você tem né, você tem que assinar a carta para mostrar que é você que escreveu a carta. Tem o local e a data, que ajuda também a pessoa a entender quando que foi escrita e de onde que veio, né? E tem essas questões aí que são muito semelhantes, né? Gosto muito de, além de passar o conteúdo principal da aula, também passar um conteúdo a mais. E hoje eu venho trazer para vocês, né, a questão da língua ser uma convenção. Então eu vou explicar como eu aprendi, e eu acho que vai ser muito benéfico também estar passando para vocês, né, como que a língua ela pode ser observada como ela tem uma característica de ser uma convenção. O que é convenção? Convenção é quando várias pessoas acreditam em algo, várias pessoas se convencem de que uma coisa é uma coisa. Então, quando eu pego essa folha de papel e falo assim, que isso aqui é uma folha de papel, e várias pessoas falam que isso aqui é uma folha de papel, ela é uma folha de papel. A partir do momento
em que eu começar a falar que essa folha de papel é uma pedra, outra pessoa falar que é uma pedra, e várias pessoas falarem que essa folha de papel é uma pedra, a comunidade começar a falar que isso daqui é uma pedra, a nossa região aqui do Espírito Santo começar a falar que isso aqui é uma pedra, o Brasil inteiro começar a falar que isso aqui é uma pedra, o dicionário vai ter que mudar e vai ter que colocar isso daqui como se fosse uma pedra. Porque a língua é uma convenção. Então o ser humano, ele muda a língua. A língua não é algo estático. A língua ela muda. E isso daqui só tem o nome de folha de papel porque alguém colocou inicialmente o nome de folha de papel e várias pessoas chamaram de folha de papel. E colocaram um significado nessa folha de papel, que poderia ter o nome de pedra ou algum outro tipo de nome, porque a língua, como eu disse, é uma convenção. Vamos lá. Nós temos aqui a parte de trás do envelope, não é? E que são os dados do remetente que a gente coloca na parte de trás do envelope. Aí você pode dizer, professora, pensei que essa parte era a parte da frente. Não, essa é a parte de trás do envelope, ok? E o que é o remetente? É a empresa ou a pessoa que remete a carta, ok? Então aqui eu coloquei um nome fictício e um endereço fictício. Professora, que nome difícil é esse? O que é que significa nome fictício e endereço fictício? Que é um nome que não existe, é um nome de mentirinha que eu criei, ok? Então vamos lá. O nome completo, que é o nome da pessoa que remete a carta. Se fosse uma empresa, seria o nome da empresa. Se, por exemplo, é você quem vai escrever a carta, você vai colocar o seu nome, ok? Então aqui eu coloquei o nome completo, Maria de Deus. O endereço dela, Rua das Flores, número 10. Que número é esse, professora? É o número da casa da pessoa. Professora, mas eu moro em apartamento. Aí você ia colocar o nome, o número do bloco, o número do apartamento, ok? Que você mora. O bairro, aqui é Torre, cidade, Recife. Ficou bem apertadinho aqui, viu, pessoal? Mas está dando para ver, não é? E o estado, Pernambuco. E o CEP? O CEP é o número da rua que a pessoa mora. Então, aqui eu também criei um CEP, não é? 1, 2, 3, 4, 5 e botei 3 zeros no final. Esse CEP não existe, eu apenas criei para preencher o envelope para que vocês possam aprender como é que se preenche, ok? Professora, onde é que eu encontro esse CEP na minha rua? Muitas vezes tem umas plaquinhas na rua com o nome da sua rua e logo abaixo tem o número do CEP da rua, ok? Se você já viu alguma plaquinha na sua rua, preste atenção lá, leia a plaquinha que você vai encontrar o número do CEP. E agora vamos ver aqui a parte da frente do envelope, que são os dados do destinatário. O que é o destinatário, professora? É a empresa ou a pessoa a quem se destina a carta, ok? Então, por exemplo, Maria de Deus, ela vai enviar para uma amiga dela, chamada Joana de Deus. Eu também criei esse nome, não é? Inventei e também criei o endereço. Tudo fictício, ok, pessoal? Tudo de mentirinha, como se diz. Então, mas você, para escrever, não é, para alguém, você vai colocar o endereço da pessoa que você vai enviar a sua cartinha, tá bom? Então aqui, voltando para Joana de Deus, o endereço Rua das Palmas, o número 50, que é o número da casa dela. O bairro Timbi, cidade Camaragibe, estado Pernambuco. E aqui o CEP da rua que Joana de Deus mora. O CEP dela, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 zeros, ok, pessoal? Também como eu fiz aqui, um CEP de mentirinha, que não existe, ok? E lembrando que nessa parte tem o local do selo, que é onde você vai selar a sua carta. E esse selo
é encontrado, né? Você compra nos correios, lá tem a cola onde você vai passar no selinho e vai colocar na sua cartinha, ok, pessoal? Então, é simples, não é? Bem fácil de você preencher um envelope para enviar uma carta. Então, como a gente acabou de ver agora no vídeo, é muito simples a gente estar preenchendo o envelope de uma carta. Lembrando que aquela parte que fica tipo uma abinha na frente, ela é a parte de trás. Aí nela você coloca o seu nome, né, o seu endereço, o bairro e o CEP de onde você mora. Aí essa é a parte de trás da carta. E na parte da frente da carta, geralmente já vem escrita a palavra para. Aí você coloca para quem que é a carta, né, para quem que está sendo endereçada a carta. Você coloca o endereço da pessoa, a rua, e depois você coloca o bairro, o estado e o CEP. Então a gente já consegue, através desse vídeo, né, da explicação da professora que estava falando sobre a carta, saber como que preenche o envelope. E através dos conhecimentos que eu passei na primeira e na segunda aula, recapitulei tudo que foi passado, provavelmente você já deve estar conseguindo saber qual que é a estrutura da carta, o que precisa ser preenchido nela, né? As estruturas fixas de uma carta. E agora eu vou estar lendo mais 2 cartas para vocês, para poder estar fixando melhor, né, os ensinamentos e tudo aquilo que foi passado aqui até agora. Vamos ler agora a primeira das 2 cartas que eu falei que a gente vai estar lendo. Começa assim: aos 4 de maio de 1771. Como estou contente de ter partido. Ah, meu amigo, o que é o coração humano, deixar-te a ti, que eu tanto amo, de quem eu era inseparável, e estar contente? Sei que me perdoarás. Não estavam todas as minhas demais relações como que escolhidas pelo destino, a fim de afligir um coração como o meu? A pobre Leonor? Contudo, eu era inocente. Podia eu fazer algo, se enquanto o encanto teimoso de sua irmã me proporcionava tão agradável companhia, uma paixão se acendia em meu pobre coração, e todavia serei eu totalmente inocente. Não alimentei seus sentimentos, não me deleitei com suas sinceras expressões daquela criatura, expressões que tantas vezes nos fizeram rir, embora na realidade fossem tão pouco dignas de riso. Não fiz eu, o que o homem, para se atrever a lamentar-se sobre si mesmo. Eu quero, dileto amigo, eu te prometo que quero corrigir-me. Nunca mais haverei de, como sempre fiz, beber até a última gota os males que o destino nos reserva. Quero gozar o presente, e o passado será passado para mim. E claro, caríssimo, que tu tens razão. As dores dos homens seriam menos agudas se eles não. Deus sabe por que eles são feitos assim. Se ocupar com tanta assiduidade da fantasia, chamar de volta a lembrança dos males passados, ao invés de tornar o presente insuportável. Tu és tão bom para comigo que, com certeza, não verás problema em dizer à minha mãe que eu estou tentando me ocupar da melhor forma possível dos negócios dela e que em breve haverei de lhe dar notícias a respeito de seu andamento. Falei com minha tia e nem de longe encontrei a mulher má que as pessoas tentam fazer dela. Ela é viva e impetuosa, dona da herança. Ela me deu suas razões e também a sua confiança, seus motivos e as condições segundo as quais está pronta a entregar-nos a tudo, inclusive mais do que nos reclamamos. Resumindo, não me agrada continuar escrevendo acerca disso. Diga à minha mãe que tudo haverá de acabar bem. Neste insignificante negócio só fiz comprovar mais uma vez, meu caro, que os mal-entendidos e a indolência talvez causem mais enganos no mundo do que a esperteza e a maldade. De qualquer modo, as 2 últimas são por certo mais raras. De resto, estou me sentindo muito bem por aqui. A solidão dessas companhias
paradisíacas é um bálsamo delicioso para o meu peito, e essa época de juventude aguenta com toda plenitude meu coração, tantas vezes tiritante. Cada árvore, cada moita é um ramo de flores, e a gente faria gosto em se transformar num besouro, para esvoaçar nesse mar de perfumes e poder sugar todos os seus alimentos. A cidade em si é desagradável, mas nós arrabaldes a natureza, e de uma beleza indizível. Foi o que levou o falecido conde a plantar um jardim sobre uma daquelas colinas, que se sucedem umas às outras, com tanta variedade, formando vales plenos de delícia. O jardim é simples, e logo à entrada a gente sente que seu esboço não foi elaborado por um jardineiro que domina a ciência, mas por um coração sensível, que ali queria deleitar-se e gozar-se a si mesmo. Alguma lágrima já consagrei à sua memória, num pavilhão arruinado que foi o seu lugarejo favorito, e hoje também o meu. Em breve serei o senhor do jardim. O jardineiro já simpatiza comigo, tão só pela convivência destes poucos dias, e não achará mal se eu ficar em ali definitivo. O sofrimento do jovem Werner Goethe. Então, nessa carta que eu acabei de ler, a gente pode ver alguns traços que divergem com aquela estrutura fixa da carta. Você pode ter percebido que logo no início é colocado a data, né, aos 4 de maio de 1771, mas não é colocado o local, não falou o local que foi escrita a carta. Também você pode perceber que eu não falei o destinatário, que aqui não tem um destinatário, né, através de um vocativo falando de para quem que foi endereçada essa carta. Só tem ali a data, logo após o corpo do texto, e logo no final tem aqui um fecho, né, o sofrimento do jovem Werther, e assinatura Goethe, que é o nome do autor da carta. Então, como eu já tinha dito, a carta ela varia dependendo do contexto, né, da situação. Então ela pode ter uma estrutura quando é escrita por uma pessoa em uma determinada situação, por outra pessoa em outra determinada situação. Então a estrutura dela não é fixa. Outra coisa que você pode ter percebido é a data. Ela foi escrita em 1771. Então alguns termos, ou até mesmo a forma de escrever, você pode perceber que ela é um pouco distante do que se escreveria hoje. Então o estilo linguístico usado aqui ele é bem divergente, né? A linguagem usada aqui ela é bem divergente da linguagem que se usaria hoje para escrever uma carta. Provavelmente mais com traços de pessoalidade, né? Que trariam alguns termos e algumas construções frasais que a gente conseguiria entender um pouco melhor. Não que não dê para entender a mensagem em si. Você vê aqui que é um amigo, né, que está escrevendo para um outro colega dele. Provavelmente teve alguma relação romântica com a irmã desse amigo dele, e ele foi para estudar em algum local aqui. Ele foi para estudar e estava escrevendo para o amigo dele. E alguns outros traços também que eu pude perceber nesse texto a marca de pessoalidade, né, da linguagem, que ela foi escrita com pessoalidade. A pessoa está falando algo íntimo dele ali pro amigo, né, falando uma coisa bem pessoal mesmo. O nome do gênero textual já diz isso, né, carta pessoal. Você vê também a interlocução direta, que no caso o autor ele fala diretamente com o leitor da carta por meio de verbos na segunda pessoa do discurso, e isso é algo comum nas cartas pessoais também, essa interlocução direta. Ele fala diretamente ali com ele, sem minhas palavras. Ele fala, né, que ele fala com uma intenção do outro ouvir e dele passar a mensagem ali para essa pessoa que está sendo destinada a carta. Vamos ler então agora a segunda carta. Juazeiro, 28 de março de 2019. Prezada professora Naira, venho por meio dessa solicitar as câmeras fotográficas que serão utilizadas na realização do trabalho da disciplina de fotografia. As fotos produzidas são parte da avaliação final, por isso solicitamos os aparelhos
com urgência. Também serão necessários o tripé, microfone e lapeta, pois os alunos pretendem entrevistar algumas pessoas. Desde já, obrigado. Atenção, novamente, turma do 6º período de comunicação social. Bom, essa carta aqui ela é um pouco menor, né? Também é um pouco mais atual. Você pode ver a linguagem usada. A gente consegue compreender mais claramente, né? De uma forma bem mais simples do que o outro texto, que foi lá de 1777, se eu não me engano. Esse texto aqui, ele é de 2019, essa carta. Então ela tá bem atual, essa carta que foi feita aqui. Nós podemos verificar logo no início que tem aqui a identificação do local, a data, né? Depois tem o destinatário, que vem com o vocativo, que é escrito assim: prezada professora Naira. Então o destinatário ali tem um chamamento, né? Tá chamando a professora, tá destacando que é para ela, está sendo endereçado para ela essa carta. O corpo do texto direitinho, o fecho, desde já obrigada, e a assinatura da turma aqui do 6º período de comunicação social. Então nós podemos ver que essa carta aqui ela seguiu aquela estrutura que eu passei, né, na primeira aula e relembrei na segunda, e essa estrutura fixa foi respeitada aqui nessa carta pessoal. Bom, na primeira aula foi feita uma carta, né, vocês já trocaram ela, espero eu. Agora nessa segunda aula, a atividade final vai ser vocês estarem escrevendo mais uma segunda carta, e no final da aula vocês estarem trocando essa última correspondência e lendo em voz alta um para o outro a carta. E também, quando você receber a carta do seu colega, você deve estar analisando se a estrutura, né, foi respeitada, está analisando a linguagem que foi utilizada, e também está observando alguns traços peculiares da carta pessoal. E se você quiser, quando você lê a carta, você destacar essa situação, né, essas características da carta que você observou na carta do seu colega, é muito benéfico também e acrescentará muito para o aprendizado desse gênero textual.